Olá, boa noite. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília, né? Você acompanha com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, na sequência do programa do JB. As discussões importantes, né? Os assuntos que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e na pauta do Brasil também, como acontece no painel regional Debates, também de segunda a sexta, 1h30 da tarde, e você confere as personalidades do Brasil e da região, passando aqui pelas bancadas, debatendo e discutindo a nossa região metropolitana e os temas nacionais também. Comigo aqui no nosso estúdio aqui do painel regional, nosso doutor Manuel Rogério, advogado e comentarista habitual aqui do painel, depois de um atropelamento acachapante em Belo Horizonte nesta tarde, que nos tirou das finais, da jogo final da Copa do Mundo de 2014, foi realmente algo impensável, inimaginável para quem gosta de futebol, não, Manuel Rogério? Boa noite para você, prazer revê-lo. Boa noite, está todo mundo assim meio de bico quebrado, né? Boa noite, Boturão, boa noite ao vereador Banha, boa noite aos telespectadores. Eu digo boa noite mesmo com o coração em luto pela derrota da seleção brasileira, afinal somos brasileiros, mas enfim, a vida é feita de vitórias, derrotas, tristezas, alegrias. A gente sempre está vivendo fortes emoções, mas nosso caminho continua, isso faz parte, o futebol ele está inserido dentro da cultura do brasileiro, dentro das emoções do brasileiro, das alegrias dos brasileiros, mas vai servir para a gente sacudir a poeira, dar a volta por cima. Não é só de futebol que a gente vive, é importante para que o povo e os nossos governantes entendam que existe pessoas valorosas nesse país, existe profissões valorosas nesse país e a gente precisa dar mais importância aos professores, aos cientistas, aos outros esportes, para que a gente não depositem todas as nossas expectativas de 4 em 4 anos, unicamente em 11 jogadores na seleção brasileira. Muito bem, como disse já o Manuel Rogério, já está conosco também o vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, mais uma vez participando com a gente, e digo também o Banha, que acompanha muito futebol, né? A gente já discutiu futebol aqui em algumas oportunidades, né? Também meio com o bico quebrado nessa noite de terça-feira, depois desse atropelamento alemão em BH, né, Banha? Boa noite para você. Boa noite, Boturão. Boa noite, doutor Manuel Rogério. Boa noite especial aos telespectadores do painel regional. E nós, logicamente, como todo bom brasileiro, chateados com o resultado, tristes. Esperávamos aí uma performance melhor do nosso escrete brasileiro. Do ponto de vista técnico da armação, de como foi feito, isso a gente vai deixar aí para o Armando Gomes discorrer aí no seu programa depois do painel regional, mas que tem que ficar de lição para o povo brasileiro, esse povo brasileiro que recebeu com calor, com um sorriso no rosto, com um abraço amigo, que muitos torciam o nariz para a Copa do Mundo, não, porque isso, porque aquilo. A gente não coloca em questão os custos, os gastos e as responsabilidades. Mas nós temos que reconhecer que aqui nós temos um povo maravilhoso, hospitaleiro, que recebeu a todos de todas as regiões do mundo, sempre com um abraço, com um sorriso, com alegria. Não vi nenhum sinal de violência em nenhum dos estádios com relação aos jogos da Copa. E o perder e o ganhar faz parte da competição. E saber reconhecer o valor de um adversário que foi superior no campo, que foi superior taticamente, que foi superior fisicamente, que vem dando ênfase à competição há mais de 6 anos, onde nós temos um calendário no futebol brasileiro medíocre, que é controlado não por quem pratica ou quem disputa, e sim pelos canais de televisão, porque virou uma renda, uma vultuosa renda, cifra econômica, e a gente vê isso. Todos assistiram a
desencontro de campeonatos, aí campeonatos paulista, campeonato brasileiro, o Brasil tem que rever os seus conceitos, como a Espanha caiu, era grande campeã. A Espanha era grande campeã, Manuel Rogério. Veio para uma Copa do Mundo também na soberba. Tomou de 5 na estreia. O melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, não sabe nem o que aconteceu com a seleção de Portugal. A Alemanha, essa Alemanha que ganhou do Brasil, a duras penas também ganhou outro dia da Austrália, de outros selecionados. Foi para a prorrogação com a Argélia. Com a Argélia. Então, olha, futebol são 11 contra 11, quem tiver mais determinado, mais preparado. E olha, tem mais jogos por vir. E os jogadores que se desculparam com a seleção brasileira, que tiveram humildade de chamar a responsabilidade, como o Filipão e outros, Davi Luiz, foi um símbolo aí da humildade, pedindo perdão à torcida, o reconhecimento da falha. Nós não podemos queimar esses garotos, não. Muitas competições virão, eles são muito jovens e tenho certeza que eles estarão aí preparados para um novo combate, um novo embate, mas muita coisa no futebol precisa mudar, principalmente com esse fim mercantilista que se encontra hoje em todos os segmentos da sociedade. Mas no futebol ultrapassou os níveis do bom senso e principalmente os níveis de organização. Não é à toa que a Alemanha hoje dá um show de tática, de simplicidade e com futebol aguerrido e praticamente competitivo. Olha, tudo isso é verdade. Agora, 7-1, sinceramente, foi demais da conta, hein? Tomar 4 gols, uma diferença de 8 minutos, né, no primeiro tempo. Foi uma coisa de futebol de várzea, né? De time perdido em campo. Aí, vamos fazer só uma conversa um bate-papo de botiquinho, o Banha colocou bem, né? A análise vai ser feita daqui a pouco no programa comandado pelo nosso Armando Gomes, né? Com toda a equipe competente do Armando, né? Mas aquele papo de torcedor nosso aqui, porque nós estamos todos de bico quebrado, né? Fala, gente, 7 em casa, o Mineirão lotado, a torcida inteira gritando Brasil, Brasil, o tempo inteiro. Ficou provado que a seleção era de um time de um craque só, né? Não, e olha, eu acho que nem se o craque tivesse em campo não dava jeito, tinha que buscar aquela Copa de 70, aquela seleção. Muitos brincavam aqui comigo quando eu entrei aqui, pô, cadê o Jairzinho? O Rivelino não jogou, o Edu não vai jogar, o Gerson, o Tostão. Meu amigo, quem viu futebol, quem viu o Santos do passado, quem viu a Copa de 70, quem viu o Pelé em atividade, tudo que você colocar em comparação não existe mais. Não existe mais. Então, nós somos exigentes. Porque nós vimos qualidade, nós vimos técnica. Aparecem alguns lampejos, mas nem com o Neymar em campo, não tinha, a superioridade técnica era muito grande. Nós vimos a coordenação, o preparo. Nós temos que correr no caminho da organização. Aonde que a Espanha, e quando nós tomamos aquele 4-0 do Barcelona no Campeonato Mundial, muitos puxaram a orelha, os meninos ficaram em estado de choque, ficaram extasiados. Não! A qualidade, eles foram lá buscar recursos, se surpreenderam, foram buscar os melhores, investiram. Hoje nós estamos investindo em jogadores chilenos. Perdemos o Campeonato Paulista para o Ituano. Então, nós temos que baixar um pouco mais a bola, rever os conceitos do futebol, que o futebol, infelizmente, não é o mesmo de quando o senhor disputava, doutor Manuel Rogério. Você disputou futebol, Manuel Rogério? Explica isso direitinho aí. Eu faço a mesma pergunta para você, né? A seleção o futebol um craque só. O futebol só de forma amadora, mas o que mais me preocupa é que o povo depositou toda uma confiança ao longo do tempo. Ele foi criando uma expectativa de alegria, uma expectativa de bem-estar decorrente do avanço da seleção brasileira, é claro, a duras penas, porque todo mundo via que a seleção estava muito carente de um futebol bom, de um futebol competitivo, mas que estava avançando degraus, como se a própria imprensa falava, faltavam apenas 2 degraus. Mas você não pode pensar que só faltam apenas 2 degraus que você vai chegar. Mas o povo, aquele que é o espectador, aquele que
que vive de uma expectativa, que vive de uma alegria do futebol, que é a cultura do brasileiro, ele espera o melhor. E agora, tomando esse banho de água fria, voltando à realidade, ele vai acordar e aí vai começar a enxergar aquilo que ele nunca poderia, quando eu falo ele, o povo, nunca poderia deixar de lado, que é a realidade do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Eu vejo isso, eu leio muito a respeito disso, o Brasil está caminhando, já está dentro, muitas pessoas ainda não perceberam, a euforia da Copa deixa você entorpecido, sem sentir na carne isso, mas o Brasil já está numa recessão, caminhando para uma pior ainda, e se as pessoas não estiverem preparadas para enfrentar isso e cobrar dos governantes, tentar buscar na melhor escolha do voto, que é esse poder que o povo brasileiro tem diante da democracia que nós vivemos, de escolher as melhores pessoas. Aqui eu não vou fazer campanha política, que eu confesso que eu nem sei quem são essas melhores pessoas, mas tentar, dentro de uma realidade, dentro de um histórico de cada um, tentar escolher as melhores pessoas para comandar esse país, esse governo do Estado, nessas eleições que nós vamos ter, e o nosso parlamento, seja estadual e federal, nós corremos o risco de não só esperar mais 4 anos para a nova Copa, para ter uma nova expectativa de alegria, mas continuar nesse marasmo de administrações públicas que nós vivemos, com falta de educação, falta de saúde, falta de segurança e dos serviços essenciais. Perfeito. Para fechar, bom, essa coisa da Copa do Mundo, acho que para nós aqui de Santos, de Guarujá, fica um legado bom, né? As presenças aí, essas seleções que tiveram aqui, né? Acho que o resultado foi positivo aqui para a cidade e para Guarujá também, né? Não só para o comércio local, mas também a imagem que fica da cidade de Santos, traduzida em palavras pela delegação do México, pela delegação da Costa Rica, foram recebidos com muito carinho e falaram que quando saíram da Costa Rica não sentiram o impacto, porque o calor humano do povo santista foi fundamental e saiu uma seleção aí, que não perdeu uma partida, doutor, com a sua humildade, e me faz lembrar aqui uma palavra célebre do nosso querido Yoshihide Shinzato, grande precursor do karatê no nosso país, onde ele dizia que era somente com união, com participação, harmonia, respeito e humildade é que se chegava ao progresso mútuo. E a Costa Rica mostrou isso na sua simplicidade, na humildade. Acho que foi a seleção que menos gol tomou na Copa, saiu de cabeça em pé, lembrava até uma frase célebre de Cláudio Coutinho, o campeão moral, né? Perdeu nos pênaltis, mas dentro da sua limitação, dentro de um país de 5 milhões, meio subdesenvolvido, de várias dificuldades, fizeram bastante, fizeram o além da sua capacidade, foram buscar o algo mais. Fica para nós a lição, o remédio de buscar o quê? O esforço com o suor do rosto e o preparo, como bem disse o Dr. Manuel Rogério. Sair dessa nuvem de fumaça, que nós possamos ver novos horizontes, com o pé no chão, porque quem é que vai definir os nossos destinos nesses próximos 4 anos, como é que fica o nosso Estado, a nossa União, o nosso município, porque isso sim depende diretamente do senhor e da senhora telespectador, que tem a maior arma da democracia, que é o sufrágio eleitoral. E os argentinos estão tirando o maior sarro na cara da seleção brasileira. O jornal Olé estampou na manchete logo que acabou o jogo. Os brasileiros, 7, né, a eliminação. Ou seja, os brasileiros sentem a eliminação, eles trocaram o sentem pelo número 7. Né? Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Banha, com o Manuel Rogério, a sequência do painel regional. Até já. Eleição, vamos falar de campanha então? Eu quero falar de profissão definida. Vamos embora, estamos voltando aqui com o nosso painel regional.
Nessa edição de terça-feira, nós estamos ao vivo, né? Estamos aqui, estamos felizes, né? Brasileiro, profissão esperança, vamos seguir em frente. Manuel Rogério, Banha, disseram isso com muita clareza, né? Muita espontaneidade. Está aí o Rogério, aqui o Banha também participando com a gente mais uma vez, né? Bola para frente, os argentinos que tirem sarro, ninguém sabe o que os espera amanhã também contra os holandeses, né? Sabe o que vai acontecer. Cuidado com o carequinha canhoto, hein? De repente ele mete uma lá no ângulo e aí quem vai chorar são vocês também. Cuidado. Mas o brasileiro não desiste nunca. Não, o brasileiro é o cavaleiro da esperança. É guardado na misericórdia e luta, é forjado no aço quente, já passou por ditadura, já passou por regimes do chicote, já passou por adversidades, de desmandos, como disse o próprio doutor Manuel Rogério, problemas na saúde e na educação. Hoje não é primazia do Estado de São Paulo, hoje é no Brasil. É nos 4 cantos do país, nós temos as dificuldades na educação, na saúde, na mobilidade, na segurança. Então o povo é sofrido, o povo está guardado na misericórdia divina. Então esse povo brasileiro, ele tem que ver o que quer para os seus filhos e para os seus netos, esses próximos 4 anos aí. Tem uma novidade aí, 20. Meio braba hoje, né? A suspensão, o cancelamento da convenção do Partido dos Trabalhadores, convenção estadual do PT, né? Conseguida por uma liminar daquele deputado que foi pego numa reunião lá dos transportes de vans em São Paulo, onde haviam lá figuras e membros do PCC. Ele foi acusado de fazer parte do partido, foi suspenso, não foi expulso do PT, foi suspenso pelo Partido dos Trabalhadores e não permitiram que ele participasse da convenção para tentar a legenda para se reeleger. Ele conseguiu uma liminar no tribunal, na Justiça Comum, na verdade, não é? E neste momento, hoje, né, estamos na terça-feira, né, dia 8, hoje, terça-feira, está cancelada a convenção do Partido dos Trabalhadores, ou seja, o PT de São Paulo não tem candidato algum, o que respinga aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Nós teríamos Thelma de Souza tentando a reeleição à Assembleia, Mariano Saprani tentando se voltar e se manter deputada federal, o Cunha, de Praia Grande, e deve estar me faltando algum nome de São Vicente ou de Guarujá, que pertence ao Partido dos Trabalhadores. Além de Eduardo Suplicy, tentaria a reeleição para o Senado, e também do governador, o ex-ministro Padilha. Eu não sei na justiça o que pode acontecer, Banha e Rogério, se o PT reverte isso ou não, né? Mas o quadro hoje é esse, sem dúvida nenhuma. Estão acontecendo coisas do Arco da Velha, né? Agora, dando sequência, a campanha começou, mas não começou, né? Morna, né? São 76 candidatos e a gente via ainda comentando com o Manuel Rogério no caminho sobre o interesse de última hora de achar o ovo de Colombo. Pessoas tentando induzir puxadores de votos na sua legenda. Tentando atrás de atrizes globais, atrás de juízes, atrás de jogadores de futebol. Eu acho que está na hora, já passou da hora, a gente cansou de bater nisso aqui. Precisamos baratear o custo de uma campanha e, ao mesmo tempo, oxigenar isso aqui. Tem até um candidato aí, pseudo-candidato, que outrora dizia que não gostava, não se via no Legislativo, porque não gostava do Legislativo. Não era a função dele. E hoje ele está pleiteando um cargo no Legislativo, um rapaz que, se podemos dizer aí, nunca teve a carteira de... Rapaz, está sendo bondoso, né? Um rapaz que nunca teve a carteira de trabalho nem assinada por nada, que sempre foi teteiro da coisa pública, e hoje levanta uma bandeira, não, realmente, eu vou com as bravatas. O povo está cansado de bravata, mas precisa chegar o momento, nem que seja um projeto popular, doutor Manuel Rogério, precisa ter eleição única no Brasil. Eleição de cargo executivo de 5 anos, de reeleição de legislativo também, no máximo de 8 anos. Tem que oxigenar isso aqui, de vereador a presidente da República, uma eleição única. E a gente tem visto aí o que está acontecendo, porque quando o cidadão chega no momento, ele se elege, quando ele entra na reeleição, os 2 últimos anos é um desastre total, é calamidade pública, é abandono, não tem manutenção, escolas largadas, logradouros públicos, obras que ficam lá, a cidade fica um canteiro de obras a céu aberto, só com suas obras paradas, os custos
Lá a gente vê pelo município. E a fragilidade do Estado, como o senhor tem se tornado aqui um crítico quanto mais, e nós temos falado da incapacidade do Estado. O Estado faliu na segurança, na saúde, na educação. Está falido. O Estado de São Paulo está falido. E aí você fala, quem vai sair candidato a deputado estadual? Com todo o respeito que merece, tem excelentes candidatos a deputado estadual, tem excelentes deputados estaduais, mas perderam até a sua função. Eles são distribuidores de emendas parlamentares, são despachantes de luxo, perderam a sua finalidade, não tem voz dentro do plenário. Aí a gente é sufocado por Ribeirão Preto, por Campinas, por São José do Rio Preto, por São José dos Campos, e a Baixada Santista, e o Vale do Ribeira. Nós estamos eternamente esquecidos, viramos passagem de servidão da União e do Estado, e aí, lá na União, quando temos algum ícone, ou o que mais costura um ou outro, o cidadão abandona, não vai mais, entrega o cargo, vai sair vice de outro, o outro não quer mais, o outro é de outra região, e nós não temos voz, uma voz que outrora tínhamos no tempo de Atier Jorge Cury, de Gaston Henrique, de Vicente Cassione, e ainda sobrou ainda um dos últimos costureiros, queremos nós ou não, sobrou ainda um dos últimos costureiros que está lá, também não sei se vai ser bom a sua eleição, mas tem aí ainda o deputado federal que tramita aí, que transita bem dentro do Congresso e do Senado, mas está muito aquém das necessidades, não só da cidade de Santos, das grandes obras que nós precisamos, do maior porto da América Latina. Hoje sequer indicamos o síndico da Codesp, ou seja, o presidente da Codesp vem de Sobral, vem do Ceará, vem de Sergipe, vem da Bahia, mas não vem da cidade que tem essa ligação, que tem essa convivência com os trabalhadores, com o desenvolvimento e com o porto. É muito difícil trabalhar desse jeito, né, doutor Manuel Rogério? Eu acho que nessa questão eleitoral, enquanto os parlamentares, isso com a vontade política dos governantes, trabalharem em prol de uma reforma política, onde você altere toda a legislação, altere toda essa questão partidária, porque hoje os partidos, outro programa que nós participamos, o Cassione citou bem isso, ele foi um parlamentar, ele é um político experiente, não sou eu que estou falando, mas isso qualquer um pode ver. Hoje você vê, numa eleição agora que se avizinha, você tenta procurar uma ideologia, uma identificação de ideologia entre os partidos que estão se coligando, você não consegue entender nada. Você vê coligações, a troca de minutos na TV, a troca de apoios políticos em determinada região, e você não consegue identificar uma ideologia dos partidos que estão se coligando. Ou seja, esse pluripartidarismo do brasileiro, o brasileiro ele sempre foi muito neoliberal. Antigamente você só tinha dois partidos, que era o Arena e MDB. Era no período da ditadura. No período da ditadura, mas olha, dois partidos, como você vê nos Estados Unidos, que são os democratas e os republicanos. Com dois partidos, você consegue fazer uma dicotomia de idealismos, de programa de governo. Agora, com 32. Mais de 32 partidos e ainda outros dando entrada para abertura de novos partidos, é praticamente impossível para o eleitor tentar identificar uma ideologia partidária, tentar ele escolher um governador. É que existe isso, né? Eu vejo o eleitor hoje, o que eu digo aqui é o que eu sinto. Dentro do que eu sinto, eu faço minhas análises para expor aqui no teu programa, Boturão. Eu me vejo hoje no mar, navegando no mar, e naquele nevoeiro que você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Você não consegue enxergar um candidato que você possa votar dentro dessa estrutura
política brasileira e que realmente esse candidato possa te trazer algo de novo. Como é que você escolhe um candidato hoje? Hoje você escolhe um candidato por alguma proximidade que você tem e que você consiga identificar pela proximidade que você tem alguns requisitos e algumas qualidades nesse candidato. E aí que você possa até influenciar na sua ideia, que você possa alcançar ele e falar, dar ideias no seu trabalho. Governante, na parte do executivo, pior ainda, que se distancia. É uma pessoa, mas se distancia muito do povo. Então, do jeito que se encontra hoje todo o ordenamento político brasileiro, fica difícil. E aí, como o Banha falou, acaba sendo uma eleição custosa, porque o candidato ele não consegue chegar no povo com a sua ideia, porque ele não consegue expor, porque o povo não é mais trouxa, o povo não é mais burro, o povo ele tem já um discernimento. Então não adianta o político falar assim, olha, o meu programa de governo é esse, eu vou fazer isso e aquilo, se o povo sabe muito bem que ele eleito, ele não vai conseguir fazer aquilo, ele não vai conseguir colocar aquela ideia que ele está expondo dentro do plenário lá da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, ou o próprio governante, que também depende de orçamentos, e depende de uma série de coisas do governo que ele vai estar assumindo depois de eleito pelo povo. E também tem essas restrições que a Justiça Eleitoral impõe, não é? As campanhas eleitorais, os candidatos, até brincamos outro dia com o próprio Banha aqui no painel debates, né? O Banha não é candidato, né? Não vai disputar cargo nenhum agora em 2014, mas com certeza será em 2016. E a gente não sabe em 2016 o que é que a Justiça Eleitoral vai inventar para restringir mais ainda a vida dos candidatos. Daqui a pouco o candidato vai se esconder embaixo da mesa com medo, né, de alguma coisa mais séria que venha acontecer durante a campanha. Né? O culpado é o próprio parlamentar, o próprio poder legislativo não se dá o devido valor. Porque o deputado federal, o deputado estadual, o senador, alguns lá, como sabonete de pensão. O cidadão sabe que tem, mas nunca viu. Você já viu sabonete em pensão? Lá tem, mas nunca viu. Não viu. Porque aí você deixa de fazer o seu mistério, que é legislar, e quando você não ocupa o seu espaço, vem alguém aí e ocupa o espaço. Aí o judiciário começou a legislar o que o legislador não fez. Aí fica aquela confusão, aquele imbróglio jurídico. E a gente sabe, como você começou aqui o seu programa aqui dizendo do PT, o PT, não sou advogado nem do PT, nem do PMDB, nem do PSDB, mas em todas as agremiações hoje, ou tem um caçado, ou o cidadão está preso na ficha limpa, ou o cidadão foi preso, ou o cidadão já tem passagem na polícia. Então, aí fala de ficha limpa. Como é que eu vou falar de ficha limpa se o cidadão renunciou 2 vezes, está lá na papuda despachando e pedindo cargo para o ministro, e na próxima eleição ele está aqui de novo? Então nós não temos um rigor dentro daquilo que se quer. Se exige transparência, eficiência, legalidade, moralidade. E a gente põe alguns integrantes até de facções criminosas hoje. Hoje não tem mais o representante, vai o próprio vagabundo, o próprio meliante, ele vai lá, se inscreve e vai lá legislar em nome da população. Agora, quem é o culpado disso tudo? É quem faz a lei, porque a justiça tem que cumprir a lei e, logicamente, definir e redefinir quais são os critérios. Porque a máxima do povo, pelo povo, para o povo, já se distanciou muito da origem do sistema democrático de direito, e hoje a gente vê uma política elitista, de muito dinheiro, de curral político, e vocês vão ver na próxima eleição o maior índice de branco, nulo, abstenção da história, porque o povo está ácido, descrente, infelizmente, como diz a postura do Dr. Manuel Rogério, não enxerga um palmo, é um nevoeiro, é uma neblina, porque ele não vê a saída no fim do túnel. Vamos para o rápido intervalo e o painel regional volta já. Muito bem, voltamos, né? Agora o último bloco desta edição aqui do painel regional, com a participação sempre importante aqui do vereador Banha, do PMDB de Santos, e do nosso Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual do painel regional e do painel regional debates também, né? Pergunta chegando, Laurindo, Rádio Clube, né? Boa noite aqui a mim, obrigado, um abraço, ao Rogério e ao Banha também, né? A gente cumprimenta você também.
você juntamente com os advogados Sérgio Pardal e Vicente Cassione, se pudessem, o que fariam para mudar a cidade de um dia para o outro? Eu acho que seria... Do dia para o outro é muito difícil, né? viu? Nós temos problemas aí de mais de 30, 40 anos, mas uma coisa eu tenho certeza desses nomes que você citou, do Pardal Freio Dental, do Cassione, desse apresentador, desse trio aqui hoje, com o Manuel Rogério, o vereador aqui que vos fala. Consequentemente, nós iríamos fortalecer aqui a figura municipalista, a figura da política municipal, porque tudo acontece na cidade. Não adianta o governo federal, o governo estadual vir cheio de projetos, vir cheio de planejamento, se não passa pelo crivo dos técnicos, do judiciário e das pessoas, porque é uma afronta hoje que se faz com a cidade de Santos. Não consultam o prefeito hoje é o verdadeiro desatanó. Prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, está desatando nó de VLT, está com uma herança da Dersa aí, de um túnel miserável, de um traçado maldito, está correndo atrás dessa situação do porto, onde querem colocar terminal de adubo, de grãos, a Eito, em qualquer lugar da cidade. Então parece que está acabando aquela harmonia entre União, Estado e Federação, para que respeite o mínimo. Qual é o mínimo? É o plano diretor de uma cidade, é o uso e ocupação do solo, não é isso, Manuel Rogério? Eu achei muito interessante a pergunta do telespectador, muito inteligente. Eu digo que é quase que impossível fazer uma mudança de um dia para o outro, mas é o contexto da ideia que eu queria dizer, que eu entendi bem o que o telespectador quis dizer, é que se eu fosse mudar a cidade de um dia para o outro, eu poderia falar que, da minha parte, eu acredito que da parte do Banha, também conheço muito bem o trabalho dele, seria no sentido de me doar totalmente e fazer tudo aquilo de acordo, que fosse melhor para todos, o que eu entendesse que seria melhor. Porque eu acho assim, que eu sou um ser humano e todo esse nosso povo são seres humanos que merecem tudo de melhor. E eu faria tudo que tivesse de acordo com a minha consciência, independente de partido, se eu vou agradar o governador, ou se eu vou agradar candidatos, de apoiar esse ou aquele. Porque hoje o problema da política brasileira é você ter que apoiar um, ter que apoiar outro, ter que prestar atenção do que o governador quer, afinal, você não governa sozinho. Então, eu governaria desse jeito, de acordo com a minha consciência, ainda que o povo não gostasse, mas eu estaria com a minha consciência tranquila. Eu acho que é assim que os governantes devem agir. Eu acho até, Botrão, que nessa colocação do nosso telespectador, a gente está faltando nos administradores, precisamos pensar em administradores estadistas, mas a falta daquele gerente da cidade, como nós falamos num programa anterior aqui, falta de um Oswaldo Justo, que estava nos 4 cantos da cidade, ou a falta de pessoas que estivessem comprometidas. O povo não quer muito, o povo quer atenção na saúde, na educação, na mobilidade urbana, na segurança. Isso não é muito difícil de se fazer, é voltar o foco para determinados assuntos. Agora, surge determinado problema, que é entre o governo federal e do Estado. O prato está na mesa, você pega desserviço e falta de planejamento de governos anteriores. A transparência hoje é tudo, você tem que falar, olha, eu peguei a cidade desse jeito, eu tenho tanto para gastar, eu vou gastar tanto e tanto nessa modificação. Essa expectativa, ela mata o ser humano, e a gente vê aquele hospital dos estivadores que nós conseguimos resgatar a duras penas, que na nossa ótica hoje já podia estar até aberto. Ô Banha, o povo quer ação. É verdade. O povo quer ver acontecer. Então, aquele governante que deixa o tempo passar e não faz acontecer, pode ter certeza, ele vai sofrer muito na eleição. Essa agora já? Eu estou falando num contexto genérico. Aquele que é mandatário do povo, ele tem que fazer acontecer e trabalhar muito, muito, que a consciência dele esteja tranquila para ele dizer, eu trabalhei. Porque se ele não fizer isso, pode ter certeza, na eleição ele vai sofrer muito para se reeleger, ou seja, para parlamento ou para o executivo.
Estamos em cima da hora, fechando aqui o nosso painel regional. Agradeço ao Banha mais uma vez pela participação importante. Obrigado, Banha. Boturão. Obrigado, Banha Rogério. Eu que agradeço. E obrigado a você que acompanhou mais uma vez o painel regional. Vamos fechando aqui essa edição. Voltamos amanhã, sempre 10 da noite, na sequência do programa do nosso amigo JB, né? E 1h30 da tarde com o painel regional Debates também. Obrigado.